Então, meu nome é Vera Lúcia da Silva Mendonça. Eu tenho assim um filho que hoje está com 45 anos e ele foi assim uma criança que manifestou a arte desde 2 anos de idade. Ele começou a desenhar sozinho figuras humanas. Ele começava a desenhar as figuras pelos pés. E aquilo me chamou a atenção pela precocidade, né? Dele pegar qualquer coisa, um carvãozinho, um lápis, um giz, um pedacinho de telha, tudo em qualquer lugar que ele estivesse no chão, ele fazia os desenhos dele de figuras humanas, sempre começando pelos pezinhos. Então aquilo eu achei interessante, mas não, assim, valor mesmo, né, de achar que ele tinha algum veio artista, alguma coisa, não me passou pela cabeça. Achei que era uma coisa da criança, né, normal, né. Bom, meu nome é Rodrigo Fernandes, eu trabalho com cerâmica há 19 anos. Comecei a trabalhar com um pedaço de argila assim, minha sogra tinha um pedaço de argila em casa e eu decidi pegar e fazer, nunca tinha feito nada assim nesse sentido. Aí fiz um rosto, né, nesse pedaço, nesse torrãozinho que tinha, eu fiz um rosto e aí achei que ficou legal e aquilo me causou uma impressão muito grande, assim, sabe? Eu vi uma possibilidade muito grande ali naquele material que eu nunca tinha tido contato. Mas aquilo foi se tornando uma prática que tão forte que ele, quando ia para o colégio, ele ficava, quando chegava em casa, que eu olhava os caderninhos dele, estava lá as figurinhas. Ele passava, eu acho que a aula inteira fazendo aqueles desenhozinhos de pessoas, né? E sempre começando pelos pezinhos. Meu nome é Giovana Dionísia Santos, sou psicóloga, trabalho com arte-terapia, né, voltada para a população de crianças e adolescentes, e é uma população que tem uma criatividade assim, muito grande, muito livre, e a maioria dessas crianças são crianças com vários tipos de transtorno, principalmente dificuldade de aprendizagem. Então eu percebi que a arte seria uma maneira, um processo que poderia ajudá-la muito a desenvolver suas potencialidades. E isso começou a dar certo. E aí eu fui desenvolvendo até chegar ao mosaico. Eu me chamo Ana Margarete de Freitas, sou terapeuta ocupacional. Trabalho já há um bom tempo na área de psiquiatria. A terapia ocupacional a profissão que eu escolhi há muitos anos atrás, que inclusive quando eu escolhi foi porque eu queria trabalhar com crianças, com síndrome de Down, com as síndromes, né? Eu trabalhava naquela época com teatro, com apresentações, então me veio essa ideia na cabeça. Ele foi crescendo e eu fui observando que aquilo ficava mais profundo, eram formas que ele aprofundava, que ele ia criando situações, movimentos, e aquilo eu via como realmente era um veio artístico, era a manifestação de uma natureza artística nele, né? E eu comecei então a direcionar, procurar ajuda, né, de profissionais, de professores de arte, tudo, para que eu pudesse iniciar ele nesse caminho. Já dei aula em vários lugares, para várias pessoas, né? E o que eu vejo, assim, que eu sinto que as pessoas sentem no primeiro contato com a cerâmica é uma possibilidade de criar muito grande, né? De criar assim, sem limites. Porque na saúde mental a gente trata um indivíduo no seu singular, na sua pessoa, né? Tendo um olhar multiprofissional, interdisciplinar, né? Quando a gente fala de psiquiatria, o psiquiatra atende aquela pessoa com uma doença mental.
Na saúde mental, a gente vê, todos veem aquele paciente, né? Então, os profissionais que estão atendendo vão ter, cada um vai ter seu olhar e tratar aquela disfunção psíquica de acordo com a sua profissão. Bom, meu nome é Marcelo Santos, eu sou psicólogo, sou musicoterapeuta e sou músico profissional também. Quer dizer, pensar como é que essas coisas se misturaram, né, é contar a minha vida. Eu comecei com música, né, adolescente, como a maioria dos músicos, né, adolescente, fui descobrindo a música, fui descobrindo o poder dos grupos, né, fui descobrindo coisas que faziam sentido, fizeram, né, depois sentido para mim. Quando eu cheguei na faculdade de psicologia, porque meus pais ficaram apavorados que eu fizesse curso de música, né, aí eu falei, tá bom, mas eu vou fazer o que eu quero, até parece, né. Aí eu fui fazer psicologia. E a psicologia ficou ali se misturando com a música, né, no campus da universidade, né, onde eu estudava. E com o tempo eu terminei a faculdade e fui trabalhar como músico, fui trabalhar em navio, eu fui fazer um monte de coisa, rodei aí, né, os 4 costados ou 7 costados, não sei bem, e terminei numa especialização em musicoterapia, porque achei que ia juntar as duas coisas. E não juntei as duas coisas, eu criei mais uma na minha vida e que é uma coisa que me trouxe para o mestrado, me trouxe para o doutorado por conta do estudo, da pesquisa e da própria psicossociologia explicando a emergência da musicoterapia. Nas civilizações antigas já se usava jogos, músicas, dança, tanto como lazer, né? Oferecendo prazer naquelas festas, naquelas reuniões e também com fundo terapêutico já. E essas terapias, né, foram reconhecidas séculos mais tarde, passaram a ser reconhecidas pelos psiquiatras. Uns ainda foram resistentes e outros começaram a observar que quando naqueles manicômios lá do passado os pacientes ficavam só presos e ociosos, tinham um resultado. E quando lhe eram oferecidos algumas atividades prazerosas, música ou algum material que eles pudessem desenvolver, alguma arte, passaram a perceber que aquilo fazia bem. Bom, nesse período que eu dei aula, assim, eu dei aula para muitas pessoas assim diferentes, né, faixa etárias diferentes e tal, crianças, adultos, idosos, pessoas com transtornos mentais. E assim, eu dava para perceber, eu percebia um ganho em todos eles, assim, um ganho, uma elevação da autoestima, assim, sabe, da pessoa ver que ela consegue criar alguma coisa que ela nem imaginava que ela poderia. Eu já vi, por exemplo, pessoas chorando porque fizeram um rosto, né, com a técnica que eu ensinei, e a pessoa assim, chorar de felicidade dela ter conseguido fazer aquele rosto. Trabalhei com crianças também e as crianças ficavam assim, maravilhadas, porque elas nem imaginavam, né, primeiro que assim, era um contato que muitas vezes a gente tem na vida, né, a gente, com o decorrer da vida. Mas a criança, às vezes, era o primeiro contato com a argila que ela estava tendo e ela via uma possibilidade gigantesca ali para ela de criar, de expressar o que ela estava sentindo, né? Era bem perceptível, assim, essa mudança, sabe? Mudança no comportamento também, assim, durante a aula e tudo, né? Lá em Niterói, que nós somos de Niterói, eu conheci o professor e ele deu assim, os primeiros passos para ele, mas ele era um pouco rebelde, então ele não aceitou muito as regras, né? Ele queria fazer os desenhos dele livremente. E ele continuou, mas fazendo, mas já diminuiu um pouco, entrou na adolescência e os objetivos dele mudaram, né? Aí ele começou a surfar e saiu um pouco, né? Já não desenhava tanto. Mas isso voltou já no início da fase adulta, com 18, 19 anos. Ele começa de novo e começou a desenhar já e a pintar figuras, desenhos relacionados ao surf.
Então, aquilo foi aflorando cada vez mais nele, né? E eu fiquei observando aquilo. Mas era algo assim que ele não tinha um objetivo profissional. Era algo prazeroso, apenas fazendo por amor, por aquilo que ele gostava de fazer, né? A arte é uma coisa livre, né? Não tem fronteiras, não tem barreiras. Você pode usar da maneira que você quiser e não tem limites. E a arte, junto com a terapia, ou seja, vezes terapia, é um mundo, sabe, muito enriquecedor. E eu comecei a ver que eu estava conseguindo ajudar essas crianças. Como eu trabalho com muitas crianças com transtorno de ansiedade, eu percebi que o mosaico traz um grande ganho para isso. Eles conseguem ficar mais calmos, vendo que eles podem criar. Então, esse trabalho é de uma criança de aproximadamente 8 anos. Ele é um peixe, né, no fundo do mar, típico da região onde nós moramos, né? Esse é a mesma coisa, né, que é o mar. Eu me lembro que ele me falou, é um menino de 11 anos aproximadamente também. Ele me falou que quando ele fez esse quadro, ele estava na areia, por isso que ele não apareceu. Ele estava olhando o mar. O mosaico, para mim, é uma arte que se encaixa na terapia perfeitamente. Se você está trabalhando com uma pessoa toda fragmentada emocionalmente, psiquicamente, crianças, adultos, fragmentados, emocional fragmentado, e ele pega, ele vê uma matéria, vê o azulejo, ele fragmenta aquele azulejo, ou seja, aquele azulejo passa a ser como se fosse ele, fragmentado. E com a ajuda da terapeuta ou com a ajuda de um professor que está ensinando, ele vai juntar os cacos, como a gente faz emocionalmente. A gente junta os cacos, né? E ele junta os cacos, dá os fragmentos daquela matéria e transforma numa paisagem, no sol, vai depender do dom da pessoa. Esse daqui é de um já menorzinho, sem muita paciência. Vocês veem o tamanho dos pedaços de azulejo que ele colocou. A falta de paciência dele foi tanta que ele falou: tia, eu posso pintar o céu em vez de colar o azulejo? Mas ficou bonito do mesmo jeito. Todo mundo sabe o que é o mosaico, mas o que o mosaico traz para a terapia? É o poder da construção. Aos pouquinhos, né, construindo pedaço por pedaço, é como se fosse uma coxa de retalho, né, que você escolhe o pedaço, você escolhe o formato, você escolhe a cor e vai construindo. E assim é o mosaico. Quando eles escolhem aquelas cores que eles querem, que eles vão montando, o que acontece com a cabecinha deles, né? Lá dentro vai fluindo as potencialidades deles. E além da potencialidade, vamos dizer assim, cognitiva, existe o lado emocional que o mosaico expõe claramente, de uma forma muito clara. Eu trouxe um trabalho de uma criança com transtornos emocionais muito fortes na infância, que me causou muito impacto, né? Que quando a gente faz um quadro de mosaico, você desenha, você escolhe a cor e vai colando aos pouquinhos. Esse menino, ele não desenhou para colar, ele foi colando, e quando eu vi, tinha essa figura que a princípio eu não entendi o que era. Ele falou que era um polvo gigante atacando o navio. E essas aqui, o navio bateu e pegou fogo no mar. São labaredas de fogo no mar. Aí nesse a gente vê, né, o quanto esse menino tem conflitos, né, ainda que ardem dentro dele, né? O fogo ainda está aceso, ainda queima, ainda dói, nem mesmo a água, né, apaga esse fogo. Ele demonstrou ali todo o transtorno interno que ele sentia no momento, que ainda estava passando por aqueles momentos, né, difíceis da vida dele, que ainda é uma criança, e do passado também. E isso ajudou muito.
essa criança, né? Que ele começou a falar, né, dos medos que ele sentiu, das dificuldades que ele tinha com a família. Eu lembro que quando eu fui estudar música, eu tinha 13 para 14 anos, eu tinha um problema terrível com a obesidade. Eu era um adolescente obeso, apesar de jogar bola, de estar na vida, né? Não era um sujeito que estava escondido em casa, mas eu senti que a música foi me dando um prumo e foi me dando um rumo, sabe? Foi me dando um lugar para mim na minha vida, né? Porque aí eu passei a ser o cara que toca violão na turma da escola. Então todo mundo vinha e ficava em volta e aí eu fazia a minha graça, né? Me achando assim, o cara, né? Tocando violão. E na faculdade não foi diferente. Na faculdade eu fazia a mesma coisa, né? E as pessoas até falavam, por que você não vai fazer musicoterapia? Que você está fazendo psicologia aqui, cara? Vai estudar música. E na verdade eu sabia que eu tinha alguma contribuição a dar com a música à psicologia. É claro que me tornar musicoterapeuta facilitou esse processo. Assim, mais tarde, né, já adulto, começou a despertar nele também com relação à natureza, né? E ele teve vontade de fazer um curso de paisagismo. E ele foi fazer esse curso, se deu muito bem, ele foi muito elogiado, porque além o curso necessitava também do desenho. E ele se desenvolveu muito bem nessa parte. Tendo essa bagagem como paisagista, ele trabalhou em São Paulo na construção do templo messiânico lá em São Paulo e ele trabalhou na parte do paisagismo. Ele ficou 4 anos trabalhando com profissionais japoneses e tudo. Queriam inclusive levá-lo para o Japão e tudo, mas ele, naquele momento, ele não tinha vontade de ir. Depois que ele saiu de lá, ele começou a ter um comportamento assim, um pouco estranho, tudo muito compulsivo. Ele começa a desenhar de forma compulsiva e a pintar. Ele volta para casa, a gente morava em Friburgo nessa época, e ele começa a desenhar e a pintar compulsivamente. Ele acordava e começava a pintar dentro do quarto dele, comia dentro do quarto e pintava, e pintava. E aquilo eu achei que não estava normal, que parecia um distúrbio, entendeu? Eu comecei a ver aquilo como algo que estava tirando ele da realidade. A gente, dentro da psicologia, a gente fala assim, a pessoa surtou, a pessoa não está bem, a pessoa está sofrendo alucinações. Né? O que é alucinação? Aquele devaneio que a pessoa não está nele em si, está lá. Né? Mas se você começar a tratar aquela pessoa com arte, ela consegue sair daquela alucinação para a criação, né, de uma maneira assim surpreendente. E muitas vezes, para quem é leigo no assunto, né, uma pessoa com transtorno começa a desenhar uma coisa só o tempo todo, diariamente a mesma coisa, você não entende. Não, só desenha isso? Que isso? Mas exatamente aquilo é que está fazendo aquela lavagem, é uma lavagem emocional ou mental naquele indivíduo. De uma hora para outra, ela vai começar a mudar aquele desenho dela. Né? Dependendo do terapeuta que esteja tratando dele, de fazer perguntas. E você desenhou isso novamente, mas por quê? O que que houve? Aos poucos ele vai mudando, ou seja, se renovando. Quando eles não trazem a vontade, eu pergunto, você quer pintar? Aí, às vezes, eles pegam o pincel, pinta de uma forma assim. Aí eu falo, olha, tenta pintar assim, olha como é gostoso. E vai, e volta, e o que sair dali, saiu, não importa o que sair. Eu não estou pensando naquilo ali que ele vai fazer, eu estou pensando desde o início, o meio e o fim. Se ele gostar, ele vai expressar também. Né? Mas o fazer, né, o movimento é relaxante, a gente vê que a respiração melhora, que a pessoa fica mais tranquila.
Se ela é muito falante, ela fala, às vezes ela fica quietinha. Tem sessões que eu faço com alguns pacientes que eu fico calada, e ele também. Mas é uma sessão terapêutica, porque ele está passando ali, e eu não pergunto nem o que é, deixa ele. Aí eu estou intermediando a terapia dele, porque ele está fazendo, tendo prazer, né? Pega a argila e amassa e transforma, pega o pincel. Pintar é gostoso. E muitas vezes essas artes, em alguns pacientes, elas passam até a ser profissionalizantes. Tinha uma aluna que ela tinha transtorno mental e ela, assim, cada dia ela chegava de uma forma, né? E aí eu sentia que ela saía também de outra forma. Então isso era muito interessante, porque às vezes ela chegava muito agitada demais e saía calma. Às vezes ela chegava calma e saía agitada. Então assim, eu não conseguia perceber o que ali que eu tinha feito, assim, sabia que aquilo dali estava influenciando, né? Estava causando alguma coisa nela, mas eu não conseguia perceber assim o que era exatamente, né? Mas dava para perceber, assim, dá para perceber que tem um ganho muito grande, assim, né? Ela mexe demais com a gente, assim, com nossos sentimentos, né? E é natural que ela haja exatamente por isso, pela possibilidade que a gente tem, né, de trabalhar com ela, né? Então esse aqui é um quadro também desse período dele de isolamento, que ele fez só pinturas em ardose. Eu tenho, acho que umas 20 peças dessa daqui, tá? Eu trouxe essa, e aqui é uma marina, né? Ele tá um pouquinho assim desgastado, porque ficou muito tempo no tempo também, mas eu gosto muito. Esse aqui é de 2000. A produção de alguma peça na argila, ou a produção de alguma pintura num papel que seja, permite que o paciente expresse alguma coisa que está lá dentro dele que não sai verbalmente. E muitas coisas saem. Um paciente psicótico, ele às vezes faz um desenho ou um quadro com tintas mais pesadas, tintas mais escuras. E tem momentos que ele faz coisas mais alegres. Então está retratando, né? Está expressando o que tem ali dentro. Ele não consegue dizer, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste. Mas ele consegue retratar nessa arte, né? Quando eu penso na minha música, né, na música que eu faço, na minha experiência musical, ela é completamente atrelada, né, à minha subjetividade. Eu não consigo me imaginar um ser distante da música. Como ele não aceitava uma conversa assim direta de que ele tinha um problema, né? A gente não tinha acesso a ele nesse sentido. Eu não busquei tratamento para ele porque ele não tinha aceitação. Ele não aceitava que ele tinha um distúrbio, que ele tinha um problema. Eu comecei então a tentar fazer com que aquilo que para nós, né, parecia uma loucura, eu tentei direcionar aquilo no sentido de que fosse proveitoso para ele, que ele tirasse de alguma forma um proveito daquilo que ele estava fazendo. E apareceu uma oportunidade, não sei se vocês conhecem, aquela feira de Friburgo, no centro. Aí eu consegui, através de pessoas amigas, um espaço, né, uma barraca para ele expor os quadros dele. Aí ele já começou a mudar, criando assim, um objetivo para levar aquelas obras, né, para o público e tentar expor e divulgar o trabalho dele. E ali ele começou a se sentir assim, diferente, né, muito feliz, porque ele estava, né, expondo e as pessoas estavam apreciando o trabalho dele. Ele começou a vender os quadros, né? Quando o artista, vamos dizer, a pessoa, o indivíduo expõe a arte, ele está assinando um documento daquela bagagem interna dele, seja sofrível ou não.
E nesse trabalho, né, de exposição, apareceu uma professora do Espírito Santo que ficou muito empolgada com os traços dele. Ela comparou ele assim a vários pintores famosos com o traço que ele tinha. Que ela disse que raramente ela tinha visto uns traços hoje, naquela época, no caso, tão evidentes assim de uma natureza artística profunda. Então, ela quis levar ele para o Espírito Santo, ele não quis, e ela disse que ele tinha que ir para a Itália. E ela se propôs a levar ele para a Itália, mas ele não aceitou. E eu também fiquei tranquila, porque a vida dele, ele tinha que fazer a escolha, né? Aquele convite que veio daquela senhora, ele acenou como se fosse algo muito invasivo na vida dele. E ele se sentiu como se ele fosse uma coisa que ela estava pegando e levando para ela. Ali eu vi que tinha um problema também emocional e mental que estava agindo, né? Que estava de novo despertando aquele problema que ele tinha. O que a gente vê hoje, né? Na terapia, em algumas terapias e exclusivamente na terapia ocupacional, em qualquer que seja a situação da pessoa, na parte psíquica, emocional ou na parte física, sequelas neurológicas e outras sequelas, as síndromes, seja em qual for a área, a gente vai trabalhar com atividades? Vai. Mas de que forma? A gente vai analisar para cada caso aquela atividade. Especificamente na área de psiquiatria, nessa área aí da saúde mental. A gente vai pegar um paciente psicótico. Aí você não vai poder oferecer para ele qualquer atividade. Você vai ter que analisar uma atividade onde ele possa se beneficiar, se tratar de alguma maneira, sem desencadear nenhum problema. Porque se você oferece uma atividade muito agitada para uma pessoa que não pode passar por isso agora, vai piorar o quadro dela, né? Então a gente analisa as atividades e aplica em cada caso. Então, dali para frente, ele continuou pintando, mas aí já mais esporádico e tal, né? Meu marido era agrônomo, né, e foi convidado para vir administrar uma fazenda no município de Silva Jardim. Então a gente veio e ele estava junto, estava morando com a gente, né? Um belo dia a gente acordou, ele pediu para sair, para que o pai levasse, porque a fazenda era distante da BR-101, e ele pediu que o pai levasse ele para fora porque ele queria ir em Macaé, que ele tinha arranjado uma namorada pelo telefone, não sei o quê, e ele queria ir a Macaé. O pai levou e ele pegou um ônibus e foi. Ele não levou a Macaé, mas ele veio para Macaé. Ali ele sumiu. A saúde passou a ter uma dimensão muito mais do que a do organismo, do bem-estar, né? Ela passou a ser uma coisa dinâmica, né? A gente tem lá a definição de 2001 do encontro, né? Do Encontro Nacional de Saúde, e que vai dizer exatamente isso, né? Que ela é a questão do organismo, mas ela é a boa vida em família, acesso aos serviços, o lazer. Então é necessário, né, nesse momento, pensar assim, bom, então precisamos de alguma ferramenta que tenha a ver com a cultura. Porque hoje a gente está pensando numa saúde que ela é psicossocial, né? Ela não é só uma saúde física, ela é psicossocial. E no que fala de psicossocial, a gente pode incluir aí elementos da cultura que possam ajudar na produção de saúde. Eu sempre usei, em todos os setores que eu já trabalhei, eu sempre usei, né? Arte, pintura, desenho com lápis, desenho com lápis de cor, com lápis de cera. E atualmente, trabalhando nessa área, eu vou vendo, eu vou analisando e trabalho com esses recursos. Todo esse processo, né, de arte vezes terapia, né, é que faz a reconstrução, é possível fazer a reconstrução de um novo ser.
né? Pela arte, a arte a gente pode dizer, a arte cura. A arte é um processo que pode levar à cura. E a gente ficou sem notícia nenhuma, procuramos muito, foi um período difícil, né? Ele desapareceu assim do nada. Foram 2 anos, né, que ele ficou desaparecido, e aquilo para mim foi um choque, porque a gente não tinha os recursos que tem hoje, né? Com a internet e tudo, era assim, muito complicado, né? E vinham assim, pessoas vinham falar, ele está em tal lugar, eu vi em tal lugar, não era nada daquilo. A gente viajou muita coisa atrás dele, né? Mas eu, assim, emocionalmente, eu sabia que eu ia encontrá-lo de novo, que aquilo ia passar. Mas eu comecei a pensar o que eu poderia e como eu poderia preencher a minha vida sem ele, né? Então eu queria preencher aquilo, né, dentro de mim. Esse foi jardim próximo de Casimiro, né, assim. Então eu estava sempre em Casimiro e eu soube de um curso de cerâmica. É um material que, diferente da pedra e da madeira, por exemplo, você não só tira, mas você também coloca. Então isso te dá uma liberdade muito grande, porque na pedra e na madeira você fica limitado ao tamanho da madeira, né? A um formato, de repente, da árvore que você tirou, um veio da pedra. E na cerâmica não. Na cerâmica você pode ir agregando. Então isso te dá uma capacidade de você ter um objeto final que não era o que você tinha planejado no começo. A argila, ela, além de promover essa questão dele se sentir bem, de ter produzido algo, aquele amassar ali, aquele transformar, aquele movimento é terapêutico, né? Alguns pacientes são resistentes, até pelo primitivo que é o barro, né? Tem uns que têm muita resistência, então a gente trabalha com massinha às vezes, mas todo o movimento, então toda a atividade é terapêutica, desde o momento que ele pega, aí ele amassa, ele transforma e daqui a pouco transforma numa coisa que é outra coisa, que veio de dentro dele. Tinha um rapaz que ele tinha origem indígena e ele dava um curso pela prefeitura de cerâmica artesanal. E aquilo, disse assim, eu vou me distrair né, com isso. E realmente, assim, eu fiquei maravilhada de poder botar a mão na argila. E aquilo me aproximava dele. Era arte, era um tipo de arte que ele não fazia, mas que despertou em mim uma emoção, uma coisa sublime. Né? E eu comecei a fazer o curso de cerâmica com ele, e era um curso assim, bem rústico mesmo, do artesanal mesmo, não tinha torno, não tinha nada, era modelagem manual, né? Aquela coisa mesmo de estar ali criando na argila, e eu botava toda a minha emoção naquilo. E eu sempre pensando nele, né? Eu acho que vem daí, de repente, esse ganho terapêutico, né, que as pessoas falam tanto da argila, e que eu sinto, né, no meu dia a dia. Eu sinto que quando eu trabalho com argila, meu dia fica diferente, né? Tem alguns estudiosos que falam que a argila é uma arte-ciência. Então ela ainda tem além dela trazer esse ganho da criatividade, né, pra gente, ela ainda possibilita da gente conhecer a natureza, né? Conhecer as coisas que estão ao nosso redor, né? Conhecer ali o processo químico e tudo mais. Então, eu acho que isso é que traz essa felicidade tão grande para as pessoas, entendeu? Essa liberdade de criação, essa possibilidade de você fazer alguma coisa que você vai utilizar, né?
Eu falei assim, mas também eu acho que eu devia pintar. Será que eu consigo? Aí eu comecei, eu tinha o cavalete dele, né? Comprei tela e comecei a pintar. Aí foi que eu sentia ele mais dentro de mim, sabe? Era uma coisa assim, como se a gente estivesse junto. Eu pintando, não sabia o que ia sair dali, mas eu pintando, eu senti que nós estávamos juntos. Isso aqui é a igrejinha lá de Paraty, né? E aqui é Congonhas, né? Eu vou tentar também. Aí eu comecei a pintar, né? E hoje está aqui, esse quadrinho da mãe, que eu agradeço a ele por poder ter pintado, né? E assim foi passando o tempo, até que um dia um amigo do meu genro, que estava em Rondônia, né? Falou para o meu genro que tinha visto meu filho lá em Rondônia. Estava vivendo na rua lá em Rondônia, em Porto Velho. Aí eu falei, eu vou lá. Eu não sabia nem se era ele mesmo, né? Porque ele não tirou foto, não mostrou nada. E aí eu fui para Rondônia para encontrar essa pessoa, né? Levei a foto dele e tal. E foram 4 dias, né? Assim, andando, mostrando a foto dele e as pessoas falando, eu sozinha, porque meu marido não pôde ir. E aí eu mostrava a foto, não, eu vi, esse rapaz eu vi. Eu comecei a perceber que ele deixava desenhos com as pessoas, desenhava as pessoas e ficava o desenho. A pessoa disse, ele fez meu retrato aqui. Aí eu fiquei assim, falei assim, é ele mesmo, estava assinadinho lá, sabe? Falei assim, é ele mesmo. Eu andei aquilo tudo, encontrava cada vez mais pessoas, né, que me mostravam, até que eu consegui chegar uns rapazes que faziam malabarismo na rua. Eu mostrei a foto para eles, eles falaram, ele está em Candeias do Jamari. Eu falei, meu Deus, onde é isso? Aí eles falaram assim, a senhora vai ter que pegar um ônibus, só tem um ônibus para lá, que passa meio-dia. Isso eram 11h30, mais ou menos, né? Passa meio-dia na avenida e tal. E lá fui eu para Candeias do Jamari. Eles falaram assim, só que é dentro da floresta, a floresta amazônica, né? Aquela região lá. Aí eu corri, né, para pegar o ônibus, fui andando e correndo, porque o ônibus ia passar num determinado lugar lá, e consegui pegar o ônibus e fui. Quando eu entrei no ônibus, eu falei, meu Deus, eu não sabia onde que eu ia descer, porque eles não falaram nada, eu só peguei o ônibus. E o ônibus andando, era floresta, dentro da floresta, aquilo. Eu falei, meu Deus, eu vou descer aonde? Eu não sei aonde. Eu pensei assim, como só tem mato, deve alguma hora aparecer algumas construções, né? Deve ter algum lugarzinho, uma vilazinha, alguma coisa assim. Aí vi já uma estrutura, escola, uma quadra, e casinhas e tal. Aí eu falei pro motorista, pode parar aqui, vou descer. Aí eu desci e fui andando. Um lugarejozinho, muito pobrinho. Aí eu achei uma rua e tinha uma papelariazinha, uma portinha assim, que era uma papelaria, né? Aí eu entrei com a foto, mostrei para ela, para a moça. Aí ela falou assim, ele acabou de sair daqui. Falei assim, ele foi em direção ao posto de gasolina lá na frente. Aí ela foi até comigo, até lá e tal. Aí quando eu vi, né, de longe assim, eu vi que era ele. Completamente assim, desfigurado, né? Mas eu vi que era ele. Então assim, consegui, né? Ele muito desconfiado de mim, aquela coisa toda, mas eu consegui trazer de volta, não tinha documento, foi uma confusão, mas eu consegui trazer. Aí, dali para frente, o trabalho dele, ele foi fazendo algumas obras, foi pintando, mas ficou em casa, mas era um mundo dele, né? Ele foi internado de novo, porque ele surtou várias vezes, foi internado. Mas, graças a Deus, assim, eu consegui fazer um médico
que aceitasse fazer o tratamento dele, só tendo visto ele uma vez, né? Que foi realmente assim, de longe, e eu consegui medicação para ele, e ele foi, durante esse período todo, até agora, ele é medicado assim, dessa forma, né? Nunca aceitou que ele tivesse algum problema. Se você olhar para qualquer coisa e achar que tudo é lixo, você não vai conseguir fazer arte de nada, né? Mas se você tiver aquele olhar criativo, você vai ver arte em tudo. Quando a gente fala em mosaico a nível profissional, ele é feito com azulejos que são peças que não são tão baratas, precisa de um alicate específico para quebrar os azulejos, que também não são baratos. Porém, durante a terapia, né, que a gente sabe que a pessoa não vai ter todo aquele material em casa e às vezes não vai poder comprar, a gente oferece outros tipos de materiais para fazer o mosaico, né? São qualquer tipo de coisa mesmo, tampinha de caneta, de garrafa, pode buscar na natureza também, como pedras, folhas, pedaços de galho, diferentes tipos de semente, dá um resultado de trabalhos muito bonitos. Então a arte oferece isso, né? Um mundo de opções para você trabalhar, né? Que não precisa dizer, eu não tenho esse tipo de material. Não, né? A gente pensa, usa a criatividade, que às vezes a gente na rua mesmo, andando, a gente olha para o lado, vê uma pedra e fala, caramba, vou pegar aquela pedra ali que dá para eu botar no meu mosaico. Um mosaico de sucata, esse aqui é um baú de madeira usado, que já estava até quebrado, e a criança pré-adolescente, né, com 13 anos, catou tudo que ficava catando, um pedaço de botão, relógio velho, a gente vê relógio botão, pulseira de relógio velho, aqui tem até comprimido, deixa eu ver se aqui, comprimido, tudo que ele foi encontrando, pedaço de brinquedo quebrado, e foi colando e depois pediu o avô para invernizar. E a gente vê que ficou um trabalho assim maravilhoso. E com lixo, na verdade é lixo, porque tem até caroço de pêssego aqui. Mas assim, ele despertou uma coisa interessante, porque meu neto toca violão. Eu tinha comprado um violão para ele numa época lá atrás, porque ele se interessou e eu comprei o violão. Aí ele pegou o violão agora e tá lá. E compondo ainda, ele diz assim, olha que música que eu compus. Aí ele senta lá e toca para mim. Então eu acredito firmemente mesmo que a arte contribui diretamente para a reconstrução de um novo ser. A pessoa se renova, né? A pessoa se encontra através da arte. Eu já li muito, vi, né, presente pessoas que falam assim, fulano não aprende nada. Não aprende a ler, não aprende a escrever, não aprende nada. Mas fulano pega 3 instrumentos diferentes e toca todos. E muito bem. Fulano que não sabe nada tem uma voz maravilhosa e canta, né? Muito bem. Então, tá aí uma prova quanto a arte transforma, né? E reconstrói um novo ser. Saúde mental, ela para mim, ela funciona a partir da música. É na hora da angústia, na hora que eu estou apaixonado, é na hora que eu estou com raiva, é sempre na hora que eu estou mais no pico, aí eu vou. E estou começando a observar se baixa minhas taxas de açúcar, eu sou diabético, se baixa também minhas taxas de açúcar. A gente vê um monte de pesquisa com os outros, né? Mas a gente mesmo não olha para ver assim, peraí, agora acabei de tocar essa música aqui, vamos ver como é que ficou, porque hoje cedo estava tanto, né? Mas eu acredito que seja, porque é a hora que eu estou menos ansioso, menos angustiado, né, nesse dia a dia louco que a gente tem. Inclusive tem um violão na minha sala de coordenação, porque de vez em quando eu fecho a porta e toco um pouquinho de violão para não matar um, né? É um instrumento
instrumento africano, nigeriano, né? Aí é feito assim, originalmente, na verdade a cerâmica tem vários instrumentos assim que originalmente eles são feitos de cerâmica, né? Então, quando você tem um grupo, uma roda, e as pessoas começam a cantar, né, e a produzir coisas catárticas, né, e até trazer a emergência de conteúdos, a gente começa a entender o que a musicoterapia está fazendo ali, que na verdade é a potência que a música tem em cada um de nós, né, individualmente, em grupo, ou na nossa cultura, ou na nossa sociedade, nas formas que a gente vive a música. A musicoterapia, ela trata das experiências musicais, então são belíssimos encontros de experiências musicais, cada um com a sua, né? Desde aquele sujeito que parece que está numa situação extremamente precária, né, de subjetividade, que não consegue falar, que não consegue expressar, e você percebe a mudança quando a gente sabe o repertório que ele gosta, que ele curte, e que você canta para ele, ou que você estimula que ele cante do jeito dele, né, nem que seja com os olhos, né. Então a gente continuou, né, usando, pegando todos esses recursos para tratar. E tirando essa parte de tratar, o que a gente vê no dia a dia? Né? As pessoas às vezes estão trabalhando ouvindo música, elas trabalham com muito mais prazer. Todo mundo gosta de trabalhar ouvindo a música que lhe faz bem, né? Que te dá prazer. Então onde é que a musicoterapia ela vai entrar aí nessa questão da saúde mental? Ela vai restituir ao campo da saúde, ao campo das ciências, a arte. Porque a arte estava lá, a música estava lá nos mais variados, nas mais variadas práticas pré-científicas, né? A música estava ali no pajé, a música estava ali nos cantos de cura, a música estava ali naqueles escravos que carregavam pedras enormes em ouro preto. Então a música tá ali, né, em algo pré-científico. E agora as perguntas precisam ser outras, porque o que eu entendo é que a ciência está numa grande crise, numa crise paradigmática sem precedentes, e ela precisa de alguns acertos, né? E aí quando traz esse aspecto da arte, da produção de subjetividade a partir da arte e da revelação, né, da própria subjetividade a partir da arte, técnicas expressivas, né, e a gente pode incluir também a arte-terapia, que também é uma outra coisa fascinante, a gente começa a achar que está em casa. O musicoterapeuta tem toda a condição de estar participando desses grupos. Lembrando que, antes do século XVII, o hospital não era uma instituição de médicos, era uma instituição de padres, de freiras e tudo mais que pudesse estar ali, era um lugar de exclusão. Conforme a medicina foi avançando na sua percepção de o que traz a doença, de como é que a doença se revela, ela foi se apropriando desses espaços. Ela foi dizendo, olha, abre um janelão aqui, vamos mudar a água daqui, vamos separar as doenças, vamos classificar, né? O Linneu já trazia isso no bojo, né? Então a musicoterapia, ela agora é uma outra parte, é aquela parte em que todo mundo, que o povo volta para o hospital, mas volta qualificado, para trabalhar com musicoterapia, para trabalhar com a nutrição, com a farmacologia, para trabalhar com a fisioterapia. Então, assim, agora a gente está ali para dizer para esse pensamento biomédico, né, que tá se extinguindo porque ele não está dando conta disso que acontece agora, dizer assim, ó, nós estamos aqui e a gente quer também estar junto aí trabalhando. Nós não somos médicos, nós queremos fazer outra coisa. Então a gente está num momento de grande revolução dentro dessa área. Então acho que a saúde mental ela tem na musicoterapia uma grande aquisição. Tem dias que você está mais triste, que você ouve umas músicas mais melancólicas, outros dias você quer um samba, outro dia você quer um rock. E tudo isso faz parte da saúde mental, porque a gente está falando aqui da saúde mental, né? Dando um foco na saúde mental em geral, que é isso que a gente busca, né? Estar sempre bem, tirar um pouco do estresse do dia a dia, desse mundo que a gente está vivendo. E na parte terapêutica,
transformar isso, né? Fazer dessa forma que a pessoa consiga usar a arte e se melhorar. Eu tenho uma tendência a acreditar de que com a técnica todo mundo pode chegar a fazer. E assim, eu tive experiência assim, com crianças de 6 anos, por exemplo, de fazer rosto que a gente ficou assim, maravilhado com o rosto, é um movimento no rosto, uma coisa lindíssima, entende? Porque o mais interessante para quem dá aula, eu acho que é isso, é mostrar para a pessoa que ela é capaz, né? Eu acho assim, a arte, para mim, é essencial mesmo, né, para a vida de qualquer pessoa. É essencial no modo de fazer com que a pessoa viva melhor, fazer com que a pessoa exponha os verdadeiros sentimentos, né, porque você falando, você consegue esconder muita coisa, né? A gente vê esses artistas aí que dizem assim, eu sou tímido, muito tímido, mas quando ele sobe no palco, quando ele começa a vivenciar, né, a personalidade dele, a personagem dele, ele muda, porque a arte transforma as pessoas, né? Transforma de uma maneira que você não consegue nem dizer assim, a pessoa é feia, a pessoa é bonita. Não, a pessoa é maravilhosa, né? Quando sabe expor aquilo que ela se dedica, que ela gosta. Mas eu descobri minha natureza artística. Então, assim, a criação que eu acho assim, que é do ser humano, assim, a nossa consciência é criativa. Então você tem que criar sempre alguma coisa, seja até na cozinha, você está sempre criando, né? E quando você cria algo, né, do nada, que você consegue transformar um material em alguma coisa, eu acho sublime, eu acho que é uma coisa, é uma resposta do universo para você, sabe? Que você precisa criar para viver. E viver é isso, é você se desprender e se descobrir. E através dele, de toda essa problemática dele, eu me descobri, eu sou feliz. Sabe? Eu sou feliz. Tudo que eu passei, eu agradeço. Porque foi um grande aprendizado. E hoje eu vivo criando. Sabe? Eu acho que eu não vou parar. Crises, crises, e quem não as vive são dias sem sol. Deus me livre e não me prive de dar pra você a rosa encarnada que colhi na estrada onde faço das canções suas lendas.